Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nessa quarta-feira cheia da bênção, da graça de Deus, podermos juntos meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo devocional. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 22, capítulo 5, versículo 22, 23 e o 24. Eu quero ler com você capítulo 5 do livro de Gálatas. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e com os seus desejos. Meus amados, hoje nós vamos concluir o nosso passeio maravilhoso pelo fruto do Espírito. Ao longo da nossa jornada, nós vimos cada uma dessas 9 virtudes que compõem esse fruto maravilhoso, sim, o fruto do Espírito, cujas quais seguimos o entendimento de John Stott, que diz que cada uma desse grupo, ou desses grupos aqui, formam 3 tríades de virtudes. A primeira tríade é o amor, a alegria e a paz. Essa tríade se refere principalmente à nossa atitude para com Deus, pois o primeiro amor do cristão deve ser o amor direcionado a Deus. A sua principal alegria deve ser a alegria em Deus, e a sua paz mais profunda é a paz com Deus. A seguir temos a segunda tríade, longanimidade, benignidade e bondade, que são virtudes comunitárias, principalmente voltadas para os outros, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vimos que longanimidade é a paciência para com as pessoas que nos irritam, nos perseguem e nos causam prejuízo. Vimos que a benignidade é uma questão de disposição interna e a bondade refere-se aos atos e palavras que nós vamos desferir aos outros. Portanto, vimos tudo isso aqui com bastante detalhamento. A terceira tríade é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade descreve aquela pessoa confiável, fiel aos seus princípios e a Deus, isto é, um verdadeiro cristão, não apenas um simulacro de cristão, mas um verdadeiro cristão. A mansidão é aquela atitude humilde, de bondade, que encontramos em vários personagens da Bíblia, mas principalmente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, como dito lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Finalmente vimos o autocontrole ou domínio próprio, que fala de uma pessoa que consegue controlar os seus impulsos, suas volições e desejos segundo a vontade de Deus. Assim podemos asseverar que esse é um produto natural que surge da vida dos cristãos, quando esses são dirigidos pelo Espírito Santo. Vejam, eu disse natural e não fácil. E também disse sobre aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, porque não é fácil e nem tampouco é para qualquer um. É para aqueles que estão vivendo uma vida segundo a vontade de Deus e sobre o direcionamento e a direção do Espírito Santo. Mas o mais interessante é que o apóstolo Paulo encerra aqui o versículo 23 dizendo que contra essas coisas não há lei, pois a função principal, primaz da lei era controlar, restringir, impedir, e aqui a ideia é que não há necessidade de limitações. Por isso, segue o conceito que não existe limitações para amar, para se alegrar e para usufruir da paz de Cristo. Também não há nenhuma limitação para a benignidade, ou seja, a manifestação de disposição interna para o bem, nem tampouco para exercer atos de bondade, fazendo o bem não importando a quem. Finalmente, não há nenhum óbice para a fidelidade. Aliás, a fidelidade deve ser o padrão de todos os crentes e todas as suas relações, assim como ser manso com entendimento, sabedoria e amor é uma bênção para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. E ter controle ou autocontrole é uma virtude acoplada às outras duas que acabo de referenciar, que certamente fará com que uma pessoa tenha uma outra dimensão espiritual. Também vimos no início dessa nossa jornada que existe uma luta titânica entre nós e, aliás, a nossa carne e o espírito dentro de nós, acontecendo aqui dentro de nós, entre as volições da carne e a vontade do espírito em nossas vidas. Somos puxados todos os dias para lados opostos.
a carne puxa para um lado e o espírito para o outro. O resultado será totalmente diferente, pois se eu ceder para as obras da carne, eu terei a colheita da minha semeadura. Se eu ceder para o fruto do espírito, eu também terei uma colheita adequada. O próprio apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, vai dizer: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que uma pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Assim, se eu me submeter ao espírito e cultivar o seu fruto em minha vida, colherei frutos abençoadores para a minha vida espiritual e para a minha caminhada com Cristo. Embora, veja só, a salvação é pela graça, também o Espírito Santo é algo que nós não podemos produzir em nós, mas aqui no que tange respeito a essa escolha de semeadura é nossa e é individual de cada um de nós. Por outro lado, embora seja uma decisão nossa, o caminho que iremos seguir, essa decisão nessa caminhada, saiba de uma coisa: nesse conflito você nunca terá vitória se você não buscar do Senhor as armas e, sobretudo, o fruto do Espírito inoculado em você. O próprio apóstolo Paulo foi quem imortalizou essa grande confissão lá no capítulo 7, versículo 18 de Romanos, e ele diz o seguinte: o querer bem está em mim, porém o efetuá-lo não. Quando lemos frases como essa, sem o devido cuidado, a devida apreciação, podemos correr o risco de ter uma postura estoica ou fatalista dizendo: bom, se eu não consigo vencer a minha natureza, então eu nem irei lutar. Mas a Bíblia Sagrada nos garante que não apenas podemos lutar, como temos garantia da vitória se nos submetermos ao Senhor. Você viu aí em Gálatas capítulo 6, se você semear para o Espírito, você vai colher para o Espírito. E a grande pergunta aqui é como vencer essa batalha titânica que parece sempre em glória. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 24, dando uma direção para nós. O que ele diz lá no versículo 24 é: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sim, aqueles que estão em Cristo já crucificaram a sua carne, a sua natureza. Este é um santo direcionamento, mas também é um convite para a responsabilidade do cristão. Pois aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma referência parecida com aquilo que está escrito lá em Colossenses capítulo 3. Aqui ele está dizendo que nós temos a responsabilidade de crucificar a nossa velha natureza. Trata-se de uma iniciativa nossa, uma iniciativa minha. Note que o que está em pauta aqui é diferente de ser crucificado com Cristo para a salvação, pois aqueles que o apóstolo Paulo está falando aqui, especificamente no versículo 24, e lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, são aqueles que já são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso acertou John Stott quando diz que os versículos de Romanos capítulo 6, versículo 6, de Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que está crucificado com Cristo, não vive mais ele, mas Cristo é quem vive nele, não podem ser ladeados com Gálatas capítulo 5, versículo 24 e nem com Colossenses capítulo 3, versículo 5, pois estão referenciando outra dimensão da nossa fé. Esse texto aqui do versículo 24 está mais próximo da compreensão abordada por Jesus Cristo lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, que ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E de fato, a ideia aqui é de renunciar à sua própria vida, seus interesses e também renunciar à velha natureza inclinada para as obras da carne. Se eu quero ser fiel a Deus, preciso segui-lo em sua integralidade, entregar o meu coração a Ele totalmente, crucificar a minha velha natureza. Assim, viveremos para Deus e com uma vida de santidade. E aqui vale salientar que só é possível viver verdadeiramente em santidade com Deus. Note, estou falando de uma vida de santidade e não santarronice e farisaísmo. Mas se queremos viver uma vida de integridade e de santidade, o primeiro passo é defenestrar das nossas vidas o pecado. Isso só é possível quando nutrimos em nós o Espírito de Deus e o seu fruto em nossas vidas. Perceba uma coisa de fundamental importância e que pode parecer um paradoxo, mas continuaremos, de fato, sendo pecadores, até que volte o Cristo Jesus, o nosso Senhor, para nos resgatar. O paradoxo é: como eu posso ter uma vida santa sendo
pecador. Permita aqui fazer uma rápida equação para ficar um pouquinho mais simples essa ideia de salvo, mas ainda continuar com a natureza pecaminosa ou com a natureza caída. Veja, a salvação é um ato instantâneo que acontece efetivamente quando entrego o meu coração a Jesus Cristo, me arrependendo dos meus pecados e vou a Ele pela fé. É o que vai dizer Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e ali acontece a salvação. Aqui, de fato, efetivamente aconteceu a salvação de uma vez para sempre. Essa é instantânea no meu espírito. Então eu estou salvo no Espírito. Portanto, posso dizer que nesse momento fui salvo da condenação do pecado, aquele pecado que pode me levar para o inferno. Lembra lá de João capítulo 16, versículo 8, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado singular, porque não creram no Filho de Deus. Então, nós somos justificados do pecado e agora nós temos salvação que é instantânea. Entreguei minha vida para Cristo, o meu espírito está salvo com Ele. Mas a minha caminhada continua. E à medida que vou crescendo com Cristo, percebo que ainda existem dimensões da minha vida que carecem de restauração. Isso nós chamamos de uma vida de santidade e está na esfera da alma. Portanto, podemos dizer que no presente eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha vida. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito e no presente eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma. Mas tem um outro item nessa equação. Eu serei salvo da presença do pecado quando receber o corpo glorificado, quando Jesus voltar para me buscar, para buscar a sua igreja. Tendo essas dimensões em mente, creio que fica um pouquinho mais claro para o entendimento sobre essa luta que travamos diariamente diante de nós ou dentro de nós. Por isso, se você já é salvo em Cristo e continua vivendo uma vida de pecado contumaz, daqueles que você tinha ou nutria antes da sua conversão, então alguma coisa ainda está equivocada nesta equação. Talvez te falte o verdadeiro arrependimento e deixar a velha natureza para trás, pois quando nos arrependemos e seguimos a Cristo e caminhamos com Cristo e com Ele crucificamos lá na cruz a nossa velha natureza, nós não voltamos a flertar com aquela natureza que está lá crucificada na cruz. Nem tampouco queremos libertá-la de lá, pois aquele é o melhor lugar que ela pode estar. Se agirmos assim e flertarmos de fato com o pecado, esse flerte pode ser fatal, pois ao avaliarmos as possibilidades de retorno e de voltar à velha natureza que está lá crucificada na cruz, podemos agir como o povo de Israel e desejar voltar para o Egito, trocando a terra deleitosa que mana leite e mel pelas cebolas e os alhos que lá existiam no Egito e no pecado. Contudo, eu quero concluir dizendo para você, finalizar esse nosso tempo dizendo para você, incentivando você. Primeiro, leia novamente a lista descrita no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. A lista das obras da carne. E verifique essa lista vil. Leia ela. Tenha atenção, leia item por item. Essa lista aí é uma lista muito familiar para mim e para você. Nós, por nós mesmos, podemos produzi-las sem nenhum problema, pois nós somos totalmente capazes de produzir todos esses itens contidos ali. Mas leia também, novamente, com toda atenção, toda deferência à lista contida do versículo 22 para o versículo 23, que é a lista do fruto do Espírito. Essa sim é desejável. E saiba de uma coisa, enquanto você estiver nutrindo os itens listados do versículo 19 ao versículo 21, você terá uma grande dificuldade de exercitar a lista seguinte, que está do versículo 22 ao versículo 23. Mas quando exercitarmos o fruto do Espírito em nossas vidas, mais longe nós vamos nos afastar das obras da carne. Meu querido, minha querida, faça uma avaliação sincera da sua vida e veja como você está lidando com essas questões aí no seu coração. Crucifique definitivamente a velha natureza e fortaleça a sua vida em Cristo a partir do fruto do Espírito. Pratique isso e viva melhor. O desejo do meu coração é que ao terminar com essa lista do fruto do Espírito, você possa ter pegado cada um desses itens e avaliado à luz da palavra do Senhor e à luz do seu
coração. O motivo de oração para o nosso 27º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família é para que o Espírito Santo convença os nossos familiares do pecado, da justiça e do juízo e traga-os para a salvação. Novamente, pratique isso que nós aprendemos todos esses dias e viva melhor para a honra e a glória do Senhor. Até amanhã, nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Deus te abençoe.